Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Iniciaremos hoje uma série intitulada Os 5 Solas da Reforma Protestante, ou Luterana, como queiram. Primeiro vídeo, naturalmente, o preâmbulo. Fundo musical, uma música folclórica britânica que reza a lenda haver sido composta pelo então rei Henrique VIII para sua amante e futura esposa Ana Bolena, com o título Green Leaves, ou Folhas Verdes. Aqui agora executada pelo brasileiro violinista, o maestro Fábio Lima. A fé raciocinada é a que enfrenta face a face a razão em qualquer lugar e a qualquer tempo, pois embasa-se nela própria, na própria razão, entretanto, numa razão com os amorosos olhos da caridade. Explicações preambulares acerca de os 5 solas da Reforma Luterana ou Protestante. A Reforma Protestante, ou Luterana, como queiram, no século XVI, quando em 1517 o monge agostiniano alemão Martinho Lutero iniciou em definitivo a Reforma Protestante com a promoção de suas 95 teses contra a doutrina praticada pela Igreja Católica Apostólica Romana, tornando, portanto, recomendo que leiam, um adendo, né? Recomendo que leiam as 95 teses. Tornando, portanto, e por pedra fundamental da reforma, temos os 5 solas, que são 5 frases em latim, as quais contradiziam os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, antes dos comentários acerca dos 5 solas da reforma luterana, o que faremos uma por uma, vejamos como prelúdio, com uma apertada síntese, acerca da história da Igreja Católica com o desiderato compreendermos o porquê da Reforma Protestante. O termo Reforma Protestante tem por significado protestos, quaisquer que sejam, desde que de forma fundamentada na própria lei. No caso em tela, os cânones do cristianismo primevo, com proatividade para modificar algo que está em desacordo com o que se propõe e se pratica. Sigamos aqui ao que nos interessa. A relação entre a Reforma Protestante de 1517 com o advento em 1857 da doutrina espírita, portanto, com 340 anos de diferença. Conforme narrado no capítulo 14, de 15 a 17 do Evangelho segundo João, o Cristo Jesus nos prometeu, durante o banquete de despedida, que após a sua partida, Deus, nosso Pai e Criador, enviaria o Paracleto, ou Paráclito, tal seja, um consolador prometido pelo Cristo, e entendemos nós, os espíritas, que o consolador prometido não seria uma pessoa humana ou uma pessoa espiritual, mas uma doutrina fundada na razão filosófico-científica e arrimada na moral de Jesus, sendo, portanto, a Reforma Protestante de 1517 uma preparação para tal advento, 340 anos após, do Consolador prometido pelo Mestre Jesus de Nazaré, que para nós, os espíritas, trata-se da doutrina espírita, com suas mensagens trazidas por uma pleiade de espíritos benfeitores. Vejamos isso. O benfeitor Emmanuel, intermediado pelo lápis psicográfico de Francisco Cândido Xavier, em seu livro O Consolador, do seguinte modo trata o tema. Aspas. Quesito 295. Indaga da seguinte forma:
Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma? Responde-nos Emmanuel. A Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos. Enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido pela voz do Espírito cristão ensinar aos homens o Espírito divino de todas as lições de Jesus. E onde surgiu pela primeira vez o apelido cristão? Está narrado no último livro do Pentateuco, Novo Testamento, em O Ato dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que o apelido cristão surgiu pela primeira vez na cidade de Antioquia, na Síria, com referência aos discípulos de Jesus Cristo. Discípulos daquela cidade, conforme se vê na tradução King James Bible. Desde então, o apelido pegou e suplantou os outros apelidos que foram chamados, por exemplo, o de Nazarenos, Atos 24, versículo 5, apelido usado pelos judeus para nomear aos discípulos de Jesus. Até o século III, não havia nenhum tipo de igreja com denominações como as que existem hoje. Não havia igreja católica, igreja batista, igreja anglicana, havia tão somente a congregação de Jesus Cristo. E como vimos, seus membros foram apelidados cristãos. Falemos um pouquinho da patrística. Patrística é o nome dado à filosofia cristã nos 3 primeiros séculos, elaborada pelos primeiros teóricos, pais, apostólicos da Igreja, ou Santo Padres. A patrística consistiu na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Os primeiros santos padres, quem foram? Inácio de Antioquia, 30 ou 35 até 98 ou 107 depois de Cristo. Discípulo do apóstolo João, portanto, padre apostólico, também conheceu Paulo, o apóstolo, e foi sucessor de Simão, o Pedro, na igreja de Antioquia, na Síria. Defendeu a autoridade da igreja e ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica, Ecclesia Catholicus, que em grego significa Congregação Universal, em uso até o presente. Clemente Romano, 35 a 100 depois de Cristo. Clemente Romano, considerado o primeiro pai da Igreja Apostólica Romana, foi o 4º Papa do cristianismo. De família hebraica e nascido em Roma, defendeu publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e rituais dogmáticos. Instituiu a primazia da Sé romana e foi o primeiro a determinar a utilização da palavra amém nos cultos católicos apostólicos romanos. Palavra esta de origem hebraica e que se mantém com o mesmo sentido em todas as línguas. Policarpo de Esmirna, de 69 a 155 depois de Cristo. Policarpo de Esmirna, bispo da igreja de Esmirna, também na Turquia, no século II, e que é onde existem fortes informações que fora discípulo do teólogo João, o evangelista, portanto, também um padre apostólico. Preambularmente explicado, finalizo este vídeo com tributos ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.